Eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, por mais esse domingo na presença do Senhor. Amados, vamos dar início ao nosso culto nesta noite. E, amados, você que está feliz com Jesus, dê um glória a Deus aí onde você está. Glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor, porque, amados, o Senhor é bom. Amém? Para as nossas vidas. E você que está com a sua Bíblia, abra ela, amados, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a partir do versículo 9. O Senhor tem falado ao meu coração e eu queria compartilhar o que o Senhor tem falado ao meu coração, amados. A partir do versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: Mas está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito. Amados, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós recebemos a mente de Cristo. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Amados, o Senhor tem falado ao meu coração a respeito desta palavra a partir do versículo 9. Que o Senhor, que ainda as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são as coisas, amados, que nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amados, assim como o Senhor fez essa pergunta para mim, eu vou fazer essa pergunta para você, amados. Você tem amado ao Senhor? Você ama ao Senhor? Que você possa pensar, amados, nesta pergunta, nesta noite. Se você ama ou não ama ao Senhor, amados. Porque aqueles que amam ao Senhor, guardam as suas palavras, andam nos seus caminhos, estão firmes, amados, nas orientações que Ele tem passado. E, amados, o Senhor tem o melhor para a sua vida. Se você ama o Senhor tem o melhor para a sua vida, amados. Eu não sei como o seu coração está, eu não sei se você está inquieto, se você está preocupado, se você está ansioso com certas situações que podem estar, amados, batendo à sua porta. Mas, amados, se você ama o Senhor tem maravilhas para fazer na sua vida. O Senhor tem o melhor para a sua vida, amados. Creia, não deixe com que a esperança se acabe no seu coração. Porque às vezes pode acontecer isso, amados, às vezes no processo da espera, onde as promessas se cumprem, né? Existem este momento onde a nossa esperança, ela começa a se acabar. Mas não deixe, amados, com que a esperança que o Senhor cumpre a palavra que Ele tem falado na sua vida, amados. Não deixe com que essa esperança morra. Não deixe, amados, com que essa esperança que o Senhor irá entrar ao seu favor, o Senhor irá pelejar ao seu favor, se morra, se esmoreça. Mas confie na palavra, confie, amados, viva, Senhor, com a sua cabeça erguida, confiando na palavra, porque, amados, aqui a palavra do Senhor fala que às vezes parece loucura essa atitude das nossas vidas, onde o mundo, ele caminha por um caos, mas nós cremos que o Senhor nos livrará, amados, de cada
de cada problema, de cada tentação, de cada prova que o Senhor tem permitido com que bata a nossa porta, com que nós vivenciamos, né? Mas, amados, que nós venhamos ter esta mente de Cristo, a mente do Senhor, que nós venhamos estar, amados, com a nossa mente fixada no Senhor, fixada, procurando andar pelo Espírito, aqui como a palavra do Senhor diz, que o Senhor revelou a vontade do Senhor para as nossas vidas através do Espírito, amados. Que você possa ter o Espírito Santo, um Espírito inabalável, um Espírito que está fortalecido pelo Senhor nesta noite. Não perca a esperança, amados, porque o Senhor tem o melhor para a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para a sua vida. Não ande prostrado, mas avance, amados. Busque esta fé do Senhor e não fique prostrado, mas avance. Pegue esta palavra e avance. Não, amados, não esmoreça a sua fé, mas creia na palavra do Senhor. Amém? Porque você tem a mente de Cristo, que o Senhor possa renovar a sua mente nesta noite. E eu queria deixar aqui, amados, um salmo onde eu meditei toda essa semana, o Salmo 126, que você possa ouvir este salmo, amados, e que você possa crer que vai chegar o momento onde você cantará também este salmo na sua vida, que a palavra do Senhor vai dizendo assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro do Senhor como os correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amados, assim como ele fez na vida de Israel, naquele tempo onde ele estava cativo, estava preso, onde ele deu liberdade a eles, o Senhor também dará a liberdade para a sua vida e fará com que você cante este cântico de alegria, restaurará estes risos da sua boca e que você possa, em nome de Jesus, glorificar o Senhor, porque grandes coisas fará o Senhor, grandes coisas fez o Senhor e grandes coisas fará o Senhor nas nossas vidas. Amém, amados? Fique nesta palavra, fique nesta fé e que essa esperança, amados, nunca possa se desfalecer do seu coração, que é a palavra do Senhor, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas nunca passarão, amados. Amém? Glória a Deus. Então, amados, que nesta noite nós viemos orar. Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Vamos também, amados, orar por aqueles que estão enfermos, orar por aqueles que estão desempregados. Que nesta noite nós viemos fazer aqui um clamor e que o Senhor possa ser glorificado. Amém? Amém. Feche seus olhos, amados, e vamos estar orando. Pai, eu te dou graça por este momento, Senhor. Eu te dou graça, Senhor, por esta palavra, Senhor, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas, ó Deus. Deus, nós cremos que nós viveremos o melhor aqui nesta terra, mas o melhor mesmo, Senhor, ainda está por vir, que é aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, desde a fundação do mundo, Pai, para as nossas vidas, que é estarmos com o Senhor, estarmos reinando com o Senhor, ó Pai, juntamente contigo, onde, Senhor, todos os nossos sofrimentos, Senhor, cessarão, onde o Senhor fará com que nos alegraremos perpetuamente, Pai, juntamente contigo, Pai. Deus, que nossa visão, Pai, venha estar em Ti, que nós não venhamos olhar para homens, olhar para situações, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, porque é de Ti que vem o nosso socorro, Pai.
Senhor, a nossa limitação humana, Senhor. Senhor, a nossa mente humana caia por terra, mas que o Senhor possa renovar a nossa mente e que nós venhamos ter a mente de Cristo, Pai. Uma mente, Senhor, que olha além das situações, que olha além das circunstâncias, que enxerga além, Senhor, daquilo que nós estamos enfrentando, Deus. Pai, que o Senhor venha visitando, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão doentes. Pai, que o Senhor venha curando, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor, aqueles que estão desempregados, Pai. Eu também peço, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes, que o Senhor possa, Senhor, glorificar o Teu nome na vida dessas pessoas, entrando nas finanças, Senhor, entrando, Senhor, nos celeiros, Pai, entrando na casa de cada um. Senhor, que o Senhor venha prosperar o Teu povo, Senhor, que o Senhor venha fazer com que nós, Senhor, nunca pediremos emprestado, mas que nós venhamos ter para dar, Senhor. Pai, a Tua palavra, Senhor, que nos garante isso, e se nós formos fiéis à Tua palavra, se nós crermos na Tua palavra, Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar também, Senhor, a vida, Senhor, da nossa irmã Rosélia, Senhor, que irá trazer a palavra nesta noite. Senhor, nossa irmã missionária Rosélia, que o Senhor venha abençoar ela, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, dar saúde, dar graça, dar vigor, Senhor, a esta vida. Que ela possa, Senhor, ser abençoada, Senhor. Que o Senhor venha engrandecer, Senhor, o Teu nome na vida dela. Usa, Senhor, a vida da Tua serva, Pai. Que ela possa ser um canal de bênção para as nossas vidas. E que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações. Porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, e Te obedecer. Nós queremos ouvir a Tua voz. Então, Espírito Santo, fala, Senhor, aos nossos corações e esteja, Senhor, livre, Senhor, para fazer conforme o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém, amados, glória a Deus. E que você possa, amados, ficar com esta palavra e que a nossa irmã Rosélia irá trazer, nossa irmã missionária Rosélia irá trazer esta palavra aos nossos corações. Então fique, amados, com esta palavra, glorifica ao Senhor com os louvores que irão ser ministrados, porque glória a Deus, o Senhor é bom. Amém? A paz do Senhor, irmãos, mais um culto, mais um domingo na presença do Senhor e exaltando esse Deus que é poderoso, é santo, é forte, e que nós nos rendemos hoje diante a esse Deus exaltado, poderoso, grande. Senhor, seja exaltado sobre as nossas vidas, Pai. Seja engrandecido, Senhor amado, pois Tu és o Senhor, Pai, e não existe outro, Pai. Não existe outro Deus que se compare ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Exaltado, seu nome, glória.
e na terra, por aqueles que te adoram. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos. E o Senhor é verdadeiro, Senhor. Enche, Senhor, a atmosfera, Pai, desse lugar. Enche, Senhor, a atmosfera de cada casa com Teu Espírito Santo. O Senhor não é aquele que invade os lares, mas o Senhor entra quando Ele é convidado. Então nós te convidamos. Ser bem-vindo, Espírito Santo, em cada lar. Ser bem-vindo em cada vida. Seja exaltado. Flua nesse lugar. Flua sobre as nossas vidas. Transforma o nosso coração. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. Abre o céu, Deus. Que se abra o céu, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem,
corações, para que seja feita a tua vontade, assim como é no céu, seja feita aqui na terra. Santifica as nossas vidas, Senhor Jesus. Santifica as nossas vidas, para que nós possamos alegrar e agradar o teu coração. Glória e honra ao Rei da Glória. Boa noite, a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui e agradeço o pastor pelo convite. Obrigada, pastor, pastora. Eu gostaria muito de estar presente, mas não foi possível. Mas aqui estamos nós. Os meus irmãos, que bom que vocês estão me vendo. Mas eu sei que em breve nós vamos poder nos encontrar. Eu quero orar com você nesta noite e pedir ao Senhor. Quero que você feche seus olhos e que você peça ao Senhor para falar contigo nesta noite. Que você possa orar para que Deus me use de uma forma especial. Vamos falar com o Pai neste momento. Senhor glorioso, nós nos reunimos em Teu nome. Te peço, Senhor, que nesta noite o Senhor possa usar-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, eu não sei e nem posso fazer nada de bom, se o Senhor assim não quiser, se o Senhor assim não me usar. Então, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos e que a vontade do Senhor seja feita. Que eu não venha fazer, falar, nem sentir e nem pensar nada que não provém de Ti. Que o Senhor possa falar comigo, com a Tua igreja, com cada pessoa que neste momento está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa falar de uma forma especial e que a Tua palavra, Senhor, ela seja revelada no coração de cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, e agradeço. Fala conosco, Senhor. Necessitamos ouvir a Tua voz. Não queremos ouvir somente a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Que ela seja feita nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho hoje sobre... Eu acho que nas últimas pregações a igreja tem ouvido muito falar sobre lavar as vestes, estar com as vestes brancas, né? O pastor me deu um versículo, eu gostaria de compartilhar com você. Esse versículo está lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 10. O Senhor nos diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos do povo sobre o monte Sinai. O que Deus estava querendo dizer quando Ele disse assim: olha, desce ao povo, santifica ele, lavem as suas vestes, com as vestes brancas. Aí em seguida, no próximo versículo, o Senhor vem dizer assim, que no terceiro dia ele vai descer sobre o monte diante dos olhos do povo. O que Deus estava querendo dizer, que Moisés, né, que Deus queria que Moisés dissesse ao povo: olha, esquece agora, se livra de todas as amarras espirituais, física, psicológica do Egito. Porque agora eu, Deus, quero falar com vocês, mas para que eu possa aparecer na presença de vocês, vocês têm que estar santificados, com suas vestes lavadas. Como é estar com as nossas vestes lavadas? Como assim ficar com as nossas vestes lavadas? E aí eu vejo nesse versículo
quando o versículo seguinte diz que no terceiro dia ele vai descer sobre o monte e ele vai aparecer diante do Senhor. Então o Senhor está querendo dizer para nós nesta noite que para que nós possamos ter a presença dele, para que ele possa estar presente nas nossas vidas, para que ele possa se apresentar diante de nós, nós temos que estar santificado e com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes lavadas. Mas eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre permanecer com as vestes lavadas. Hoje nós vemos que, principalmente pelo que o mundo está vivendo hoje, o mundo, não vamos dizer Brasil, né? Não vamos dizer Campinas, vamos dizer o mundo está vivendo hoje. Nós vemos que muito difícil para um cristão hoje permanecer na presença de Deus, né? Se você for olhar um pouquinho na mídia, você vai ver pessoas crentes se contradizendo, pessoas crentes fazendo aquilo que não agrada a Deus, fazendo aquilo que não. Então nós vemos que hoje, nesse momento, nesse instante que nós estamos vivendo, é muito difícil permanecer na presença de Deus. É muito fácil nós santificarmos, tirarmos 21 dias de jejum, né? Muita gente faz o jejum de Daniel, principalmente no início do ano. Eu já fiz muito isso, por muitos anos. Eu fiz tirar 21 dias a partir do primeiro dia do ano para fazer o jejum de Daniel. Subir ao monte, né? Subir ao monte, fazer uma campanha de subir ao monte, de santificar ao Senhor, fazer um propósito de orar por tal dia, 3 horas, tal hora da madrugada. O ano passado o ano retrasado, em 2019, né? Eu fiz com um pastor amigo meu 31 dias de oração, com um propósito. E nesses 31 dias, nós tínhamos um horário certo para que nós pudéssemos orar. Nós pudéssemos santificar. Um dia para jejum, um dia para orar para tal coisa. Então foram 31 dias nós fizemos isso. Agora, podemos fazer isso? Sim, podemos tirar esse tempo e fazer isso. Mas o que Deus falou muito comigo é fazer e permanecer santificado com as vestes brancas. Agora eu pergunto para você, é fácil fazer isso hoje? Na situação, no mundo, em tudo que nós estamos vivendo, é fácil fazer isso? Onde muitas pessoas perderam entes queridos, perderam amigos, vizinhos, né? Perderam parentes, perderam a fé, perderam a esperança, perderam o emprego, aonde só se fala em perder e não ganhar. Como que você vai permanecer? Como permanecer com as vestes limpas? E Deus falou muito comigo enquanto eu estava buscando, meu Deus, o que falar sobre ficar com as vestes limpas, sobre lavar as nossas vestes, estar com as nossas vestes limpas. E aí esse versículo diz assim, olha, chame o povo, reúne o povo, santifica-o, e de manhã lavem as suas vestes. E aí lavar as vestes, nós todo dia, não, lavar as vestes, e o Senhor disse assim, é lavar as vestes e permanecer com as vestes brancas. Mas buscando viver hoje, a situação de hoje, a gente vê muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes. Eu não estou aqui para julgar e nem para expor pessoas, mas ela por si só se expõe. Quando ela vai na mídia e ela fala o que ela bem acha, o que está acontecendo hoje é culpa de Deus? Ele causou isso?
Ele está feliz com isso? Não. Mas ele está comigo? Sim. Ele está com você? Sim. Ele conta comigo? Sim. Ele conta com você? Sim. Tem um versículo que diz que existe algo impossível para Deus. Aí ele fala assim: meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus. Ele diz, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Em Romanos, capítulo 12, lá no livro de Romanos, um versículo muito conhecido, né? No versículo 2, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos conformar com essa situação. Nós não podemos aceitar. A culpa é do presidente? A culpa é do deputado? A culpa é do prefeito? A culpa é de quem? Nós não devemos buscar os culpados, mas nós devemos buscar a face do Senhor. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E isso é permanecer com as vestes brancas. Como que eu posso lavar as minhas vestes hoje? Me purificar hoje. E amanhã, quando eu abrir a minha rede social, eu concordar com o que a pessoa está falando ali, eu entrar até em discussão com ela, eu falar mal do presidente, do deputado, do governador, isso mesmo, impeachment nele, isso mesmo, tira o presidente, põe outro. Se tirar ele, o Brasil muda. Se tirar ele... Mas essa situação não está acontecendo somente no Brasil. É uma situação mundial. Mas as pessoas tornaram isso pessoal. Pessoal. Quer fazer justiça por si próprio. E o que me entristece não é o que a maioria diz, mas é o que se diz cristão está dizendo. O que se diz cristão está concordando, conformando com o falar do mundo, com o falar das pessoas. Então eu posso lavar as minhas vestes, eu posso me purificar. Mas o que o Senhor disse comigo muito claro nesta noite é lavar as vestes, purificar-se, permanecer. O mais difícil de tudo isso é permanecer diante da situação em que nós vivemos. Eu vejo isso como hoje, como um agir de Deus em nos provar como vamos permanecer, em nos provar em como vamos estar na presença de Deus. Nós vemos pessoas que no começo da pandemia entrou em depressão, entrou em pânico,
entrou em desespero porque perdeu o emprego, porque não conseguiu pagar o aluguel, porque não conseguiu pagar a prestação do carro, porque perdeu o parente, perdeu o amigo, perdeu. E aí começou a se conformar com o mundo, quando Deus fala conosco: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós vemos hoje muitas pessoas se conformando com essa situação. Muitas pessoas se conformando com tudo que está acontecendo. Muitas pessoas se conformando com perdas. Eu já peguei pessoas da minha família dizendo assim: por que vamos usar máscara? Todo mundo vai pegar mesmo? O presidente falou. Não. Como assim? Eu não devo me conformar. Eu não devo aceitar essa situação. Eu já vi pessoas dizer: mas ela tinha 80 anos e estão dizendo que morre mesmo. Nós não devemos conformar, meus queridos. Nós não devemos aceitar essa situação. Temos que ter cuidado, temos que nos proteger. Sim, com certeza. Temos que ter cuidado, temos que nos proteger, temos que proteger a quem nós amamos, né? Temos que nos proteger, né? Tem um protocolo que tem que ser seguido, nós temos que seguir esse protocolo. Mas nós não podemos conformar com o que o mundo está vivendo neste momento. Nós temos que lavar as nossas vestes, nós temos que nos purificar e permanecer. Quantas igrejas hoje estão fechando as suas portas? Quantas pessoas estão deixando de ir à igreja porque já não tem mais esperança, já não sente mais segurança, já não sente mais vontade, porque acha que Deus não está com ela, porque acha que Deus não vai fazer algo por ela. E diante dessa situação, eu tenho lido muito essa palavra, a qual Deus tem colocado muito no meu coração, e eu queria compartilhar com você hoje. Eu queria compartilhar essa palavra com você, que Deus tem colocado no meu coração, em permanecer na presença, em permanecer com as nossas vestes brancas, não deixarmos sujar as nossas vestes, nos contaminar. Está no livro de 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre Naamã. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje não é exatamente Naamã. Você já conhece a história de Naamã, você já sabe que o homem de Deus pediu para que Naamã mergulhasse lá 7 vezes, né? E aí ele não quis, ele rejeitou. No início, ele foi muito resistente no início, mas ele depois acabou aceitando, ouvindo o conselho de uma pessoa que estava ao lado dele, e ele acabou aceitando e acabou descendo as águas. E aí ele foi purificado. Mas eu quero ler com você, está no capítulo 5, eu quero ler com você
apenas 3 versículos para nós iniciarmos esta mensagem. Livro de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem, diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei-te uma carta a Israel, ao rei de Israel. E foi e tomou sua mão 10 talentos de pratas e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Eu quero falar um pouquinho, quero parar aqui para nós meditarmos um pouquinho sobre esta menina. Eu quero falar um pouquinho sobre essa menina. Naquela época, nós vimos que a Síria, ela governava o mundo. Tanto que eles venceram Israel. Nós vemos que a Síria, naquela época, ela governava o mundo e ela venceu Israel. E naquela época, quem não morria, virava escravo. Quem não morria, virava escravo. E nesse meio, uma menina veio como escrava. Agora eu quero comentar um pouquinho sobre essa menina. Olha a dificuldade desta menina. Ela era mulher. Ela era estrangeira. E ela era talvez uma adolescente. Quem ia dar ouvidos para ela? Uma escrava. Mulher. Estrangeira. Uma menina, adolescente. Quem daria ouvido para ela? Quem daria ouvido diante de uma guerra que aconteceu, onde a Síria dominava o mundo naquele momento? Essa menina saiu de lá da terra dela como escrava e ela veio parar ali no meio de um povo descrente, de um povo que não cria em Deus, mas ela veio parar exatamente na casa de um homem que era leproso. Onde naquela época a lepra era algo horrível, era algo desesperador, era algo de você não se aproximar de forma nenhuma, e onde aquela pessoa era proibida estar no meio da comunidade, no meio da população, no meio do povo. Mais uma coisa essa menina mostra pra gente. Ela tinha as vestes lavadas. Ela era santificada. Porque no meio de tudo isso, no meio de uma guerra, no meio de onde ela foi tirada de dentro da sua casa, do meio dos seus irmãos, do meio ali da sua família, dos seus pais, mas ela não deixou as suas vestes. Era uma menina que conhecia Deus, que cresceu sabendo quem é Deus, que cresceu obedecendo a Deus, ouvindo de Deus, e aí ela é tirada do meio da sua gente, do meio do seu povo, do meio da sua família, e levada para uma terra idólatra, de uma terra onde não se cria em Deus. Mas ela não se revoltou sendo escrava, porque ela perdoou o inimigo. Ela não deixou as vestes dela se tornarem sujas. Ela não se sujou. Ela não se perdeu no meio disso. Ela poderia dizer: que me importa que ele é leproso?
Ele é mau. Eu não vou fazer nada por ele. Vamos voltar para a nossa situação hoje. Temos que achar um culpado? Temos que condenar um culpado? Deixar que as nossas vestes se sujem e nós nos conformarmos e misturarmos no meio de tudo isso? Ela não. Outra coisa que você deve manifestar, que as pessoas devem ver em você: confiança. Quando as suas vestes estão brancas, quando você está purificado, ela era digna de confiança. A esposa do Naamã e o rei confiou nela. E eu vejo essa situação de hoje, das pessoas olharem para nós e confiarem em nós. Ao ponto dela chegar para ele e falar assim: olha, aquela menina que teve aqui em casa, possivelmente ela fez isso. Aquela menina, lembra aquela menina que você trouxe escrava? Então ela falou para mim assim, que lá na terra dela existe um profeta. E se você for lá, ele vai orar por você e você vai ser curado. A sua lepra vai sumir. Ela creu, ela confiou e ela falou para o esposo, e o esposo foi até o rei e disse assim: olha, tem uma menina escrava na minha casa. E ela falou para mim assim, que lá em Israel tem um homem que pode curar a minha lepra. Ao ponto de Naamã se expor para o rei. Talvez o rei nem sabia que ele era leproso. E o rei falou: nossa, então vamos lá então. Vou fazer uma carta, você vai levar lá. Vestes brancas transmite confiança. Vestes brancas e purificação libera perdão. Ela perdoou o inimigo e ela fez com que o inimigo confiasse na palavra dela. Outra coisa, ela tinha um pastor. Ela tinha um pastor. Olha, tem um homem lá na minha cidade, lá no meu país, e ele é muito usado por Deus. Se o seu marido puder estar lá, com certeza ele pode ser curado. Vestes brancas. Honra o seu líder. Honra o seu pastor. Como você vê o seu líder espiritual? Ela tinha um chefe, mas ela honrava o seu pastor, ainda que ela não estivesse na mesma cidade que ele, no mesmo país que ele. Ela sabia que ele é um homem de Deus, de confiança, de oração, e que pode confiar. Vestes brancas. Permanecer com as vestes brancas. Nós geramos perdão, geramos confiança e honramos os nossos líderes espirituais. Ela tinha fé, sabia de quem ela estava falando. Ela conhecia quem era o Deus de quem ela estava falando. E você? Você sabe o poder que Deus tem diante dessa situação em que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo
um momento em que nós temos que permanecer com as nossas vestes brancas. Ela testemunhou sobre Deus. Nós temos um povo que muitas das vezes, eu não digo hoje, porque hoje, se você for olhar bem, a igreja está um pouco insegura. Alguns se afastaram, outros se achegaram, alguns estão na balança e tem aqueles que permanecem. Mas nós vivemos uma situação em que acontecia, o povo chorava na presença de Deus, o povo gritava, o povo caía, o povo estribuchava, o povo corria, pulava. Mas, no dia seguinte, cadê aquele povo? Cadê aquele povo que chorava diante de Deus? Cadê aquele povo que gritava diante de Deus? Cadê aquele povo que subia ao monte? Cadê aquele povo que acordava de madrugada? Cadê aquele povo que não perdia um culto? Aonde está? Uma coisa muito importante que essa menina ensina para nós. Ela não se perdeu com as perdas. Ela perdeu família, ela perdeu amigos, ela perdeu a sua cidade, o seu país, ela perdeu o seu lar, ela perdeu tudo. Ela estava escrava, mas não se sentia escrava. Ela era livre. Você é livre. Nós somos livres. Nós não podemos deixar que as nossas vestes se sujem. Ela fez a diferença. Ela não deixou as vestes dela se sujar de lepra. Ela não deixou as vestes dela se sujar com insegurança, com medo, com a falta de fé. O maior milagre nesta passagem não é Naamã ser curado. O maior milagre não é a cura de Naamã, mas as atitudes e a fé de uma menina sem pai, sem mãe, que acredita e honra a Deus, que não se contamina, que não deixa as suas vestes sujar. Nós não podemos nos perder com as perdas. Seja quem você disse que você é. O testemunho dela trouxe cura e trouxe salvação. E honra a Deus. Ao ponto de quando Naamã foi curado, ele dizer lá no versículo, se não me engano, 17, disse Naamã, quando ele ofereceu o que ele trouxe ali para Eliseu, Eliseu disse que não queria, ele disse assim, no versículo 17, seja assim contudo, desce a teu servo uma carga de terra, de jugo, de mulas, porque nunca mais oferecerás de teu servo holocausto e nem sacrifício a outro Deus, senão o Senhor. Me dá um pouco da terra, deixa eu levar para o meu país, porque eu não vou mais me prostrar diante de outro Deus que não seja o Senhor, o Deus
de Israel. Vestes brancas. Permanecer com as nossas vestes brancas. Permanecer com as nossas vestes lavada, purificada, gera perdão, gera cura, gera salvação. Seja você esta pessoa. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com o que as pessoas dizem neste mundo. Fora fulano, impeachment para fulano, a culpa é de fulano. Permaneça com suas vestes limpas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar a minha face, arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Meus queridos, é tempo de buscar, é tempo de trazer as pessoas, oportunidade. Vestes brancas nos dá oportunidades. Permanecer com as vestes brancas nos dá oportunidade. Não vamos nos perder com as perdas. Vamos aproveitar a oportunidade. Fazer como essa menina fez. Trazer as pessoas para a salvação, para a libertação, para a cura. Não podemos conformar. Não podemos. Eu tenho ouvido pessoas dizer assim, todo mundo vai pegar, o presidente falou. Tanto faz. Tinha 80 anos. E falou que o vírus mata mesmo. Não, vamos orar. Vamos falar com Deus, vamos orar. Quantas pessoas hoje têm morrido sem Deus? Quantas hoje, graças a Deus, têm ido, mas estavam com Jesus, estão com Jesus. Vamos aproveitar, permanecer com as nossas vestes brancas e aproveitar as oportunidades. Essa menina, ela aproveitou a oportunidade. Ela poderia ter pensado, me fez escrava, me trouxe para a terra dele, não queria estar aqui, não importa se ele tem lepra ou não. O que eu posso fazer? Mas ela permaneceu com as suas vestes brancas. Ela permaneceu santificada, e quando ela abriu a boca, a mulher creu, o Naamã creu, o rei creu, e Naamã foi lá, ele foi curado, e Naamã foi salvo. Não somente curado, o maior milagre desta passagem, o maior. Claro que houve um milagre na cura de Naamã, mas o maior milagre foi as atitudes desta menina, sem pai, sem mãe, sem família, sem amigos, que ela tanto queria que estivesse ao lado dela, que acreditou, que honrou a Deus e trouxe a palavra dele. Vamos ser esta criança, vamos ser como essa menina. Por isso que Jesus, ele vem lá no Novo Testamento, ele diz para nós sermos como criança. Vamos permanecer com as nossas vestes brancas. Vamos nos purificar. Vamos lavar as nossas vestes. Vamos permanecer com as nossas vestes brancas. Orar pelo nosso presidente. Orar pelo governador de São Paulo. Ele pode ser salvo? Ele pode ser liberto? Não vamos conformar com o que as pessoas dizem. Vamos orar pelo médico da saúde. Vamos orar pelas pessoas que hoje esfriaram, perderam a fé. Vamos orar. Vamos sair por aí com as nossas vestes brancas. Vamos sair por aí levando esta mensagem.
essa mensagem de... Talvez neste momento alguém que está ouvindo esta mensagem teve perdas, né? Perdas de emprego. Muitas pessoas perderam casas porque não conseguiram pagar o aluguel, perderam seu ente querido. E nós vemos hoje aí muitos feminicídios, abuso sexual, pedofilia. Vamos permanecer com as nossas vestes brancas e vamos sair por aí anunciando esse Deus maravilhoso, esse Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que neste momento Ele abre portas para que nós possamos levar esta mensagem de salvação, de libertação. Não vamos deixar as nossas vestes sujar diante do caos, da situação, diante das perdas. Vamos permanecer com elas limpas. Cada dia, cada manhã, o Senhor diz que renova as nossas forças. Que o Senhor possa renovar as nossas forças. Que a igreja do Senhor possa permanecer com as suas vestes brancas, com as suas vestes lavadas, assim como essa menina. Não se conformar de maneira nenhuma com o que o mundo está dizendo, com o que o mundo está falando. Feche seus olhos. Pai, a tua mensagem foi pregada. Sabemos, Senhor, que diante dessa situação em que nós vivemos, em que muitas pessoas neste momento perderam seus empregos, perderam seus entes queridos, mas que o Senhor, Pai, possa nos fortalecer a cada dia. Que a cada manhã, Senhor, ao abrir os nossos olhos, nós possamos respirar e agradecer, porque existe um Deus que pode todas as coisas. Para que nós possamos experimentar, Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós sabemos que tudo que o Senhor faz é assim, é bom, é perfeito e é agradável. Pai, que nós possamos ter força, Senhor, de permanecer com as nossas vestes limpas, santificados, ó Pai, a cada dia que nós ligarmos o nosso aparelho de TV, a cada dia que nós entrarmos na internet, a cada dia, Senhor, que nós ouvirmos uma situação, nós não nos deixarmos corromper, ó Pai, que as nossas vestes continuem limpas, para que assim a tua presença, para que as pessoas ao olharem para nós e saber que existe um Deus que está no controle de toda essa situação. Ajuda-nos, Senhor, a termos força de levantarmos, de orarmos, de jejuarmos, de buscar a tua face, de nos arrepender a cada dia, a cada instante, Senhor, para que nós possamos ser como esta menina, Pai, que com toda a perda que ela teve, ela não se contaminou, ela não deixou as suas vestes se sujar, para que a nossa palavra, assim como a palavra dela, tenha poder, porque o Senhor diz que a nossa palavra, ela tem poder, que a igreja do Senhor, ela se levante forte, ela se levante limpa, que ela se levante santificada, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. E que nós possamos permanecer com as nossas vestes limpas. Nós vemos que Deus, ele disse ao povo que ele só ia descer, se manifestar na frente do povo, quando o povo se santificasse e quando o povo se purificasse e lavasse
e lavasse as suas vestes. Vamos deixar as nossas vestes limpas. Não vamos nos conformar com as manchetes dos jornais, com as manchetes da internet, com o que nós recebemos no nosso WhatsApp. Mas vamos permanecer aqui. Esse aqui é o nosso noticiário. Deus abençoe.